Hello, espero que estejam todos bem. Chamo-me Edilson Sérgio Mabuyangue e hoje juntos iremos abordar acerca da norma da contabilidade de relato financeiro um e 2, onde a primeira aborda acerca das apresentações das demonstrações financeiras e a segunda aborda especificamente da demonstração de fluxos de caixa. Bom, vamos começar, né? Nos perguntando ou nos questionando, né? O que são demonstrações financeiras, para que servem, por aí vai. Bom, demonstrações financeiras nada mais, nada menos que um conjunto de relatórios contabilísticos que apresentam uma visão estruturada e detalhada da posição financeira e do desempenho da entidade em um determinado período de tempo, né? Então, as demonstrações financeiras, elas servem para fornecer informações vitais, né, sobre a saúde financeira, o desempenho da nossa entidade, da nossa empresa, da nossa sociedade. Então, elas são essenciais para a tomada de decisões, planejamento, estratégica, avaliação de performance do negócio, tanto para a gestão interna quanto para as partes externas. Hum, bom, quem são os interessados nas demonstrações financeiras? Temos duas entidades ou dois grupos de pessoas coletivas, individuais interessadas em saber sobre as demonstrações financeiras, que são a parte da gestão interna, que é a própria sociedade interna da sociedade da empresa, né? E as externas, que são os stakeholders, que são os investidores, credores, bancos, por aí vai. Já para a utilidade da gestão interna, eles estão interessados nas demonstrações financeiras para a tomada de decisão, ou seja, os gestores utilizam as demonstrações financeiras para decidir sobre os investimentos, financiamentos, expansão de negócios, corte de custos, né? Ah, por aí vai. O controle financeiro, né, da entidade está interessado em saber sobre as demonstrações financeiras para quê? Bom, eles estão interessados em saber sobre as demonstrações financeiras, pois essas demonstrações permitem melhor monitoramento da performance da entidade a longo tempo, a longo prazo, identificando tendências, né? Pontos fortes e fracos. Pontos fortes, no que a empresa mesmo, em que ramo a empresa está no seu auge e quais são os pontos fracos que eles devem aprimorar. Então, o planejamento estratégico da entidade está interessado nessa informação para analisar a posição financeira e os resultados passados, né, períodos anteriores, à liderança para projeções precisas e eficientes para o futuro. Ou seja, ela pega nas demonstrações financeiras, por exemplo, 2024, com base naqueles dados de 2000, obtidos em 2024, poderá fazer um planejamento estratégico para como é que posso dizer isso? Para projetar ou futurar o que pode acontecer no 2025. Então, essa é a utilidade para a gestão interna. Vamos aqui passar para a utilidade das partes externas, stakeholders, os investidores. Por que estariam interessados em saber sobre as demonstrações financeiras da entidade? Eles estariam interessados para avaliar assim que é o potencial de retorno de um investimento, a rentabilidade da entidade, a capacidade de crescimento da empresa antes de comprar ações ou aplicar o capital. Então, e os credores, os bancos neste caso, né? Eles analisam, né, a capacidade da empresa pagar as suas dívidas, liquidar, a solvência geral para decidir se concede empréstimos ou não. Então, se uma empresa está falida e não terá capacidade de retorno do empréstimo que for a solicitar,
o banco avalia, os credores avaliam isso para ver se é fiável fazer esse empréstimo ou não. Ah, os órgãos reguladores e o governo, bom, eles auditam as demonstrações para garantir a sua precisão, né? Das demonstrações financeiras e conformidade fiscal, ou seja, o governo tem que saber disso para ver, né, se a empresa está capacitada ou não para pagar assim que é com as suas obrigações fiscais. As outras partes interessadas. Quem seriam as outras partes interessadas? As outras partes interessadas seriam fornecedores, clientes, analistas de mercado, que também se baseiam nessas demonstrações financeiras para avaliar a solidez e confiabilidade da empresa. Hum, Conjunto completo das demonstrações financeiras. Bom, um conjunto completo das demonstrações financeiras é composta pelo balanço, demonstração de resultados, demonstração das variações no capital próprio, demonstração de fluxos de caixa, notas explicativas. Então, esses 5 elementos fazem parte de um conjunto completo das demonstrações financeiras de uma entidade. Vamos começar com o primeiro ponto, que é o balanço patrimonial. Então, o que é um balanço patrimonial? Um balanço, hum, é uma demonstração financeira, mais especificamente, desculpa, ah, um balanço patrimonial é uma fotografia da situação financeira de uma empresa, né? É uma data específica, geralmente num período contabilístico de um mês, um trimestre, um ano, né? Ela, ela apresenta a posição de 3 grandes grupos. O primeiro, que é o ativo, segundo, passivo e, por fim, o patrimônio líquido. O ativo que a empresa possui inclui todos os bens e direitos da empresa, né? Controla e tem valor e que tenha um valor econômico, ou seja, temos o dinheiro em caixa, contas a receber, clientes, nossas mercadorias de armazém, as nossas máquinas, que são os nossos ativos tangíveis, nossos imóveis, por aí vai. Tudo isso representa o nosso ativo. O passivo, né, são as nossas obrigações, as nossas dívidas para com terceiros. Teremos aí o exemplo dos nossos fornecedores, bancos, impostos a pagar, por aí vai. O nosso patrimônio líquido é a diferença, né, do nosso ativo com o nosso passivo. Ela representa a riqueza líquida da nossa entidade, ou seja, os recursos próprios dos sócios, acionistas, hum, é a parte do ativo que pertence aos proprietários após a quitação de todas as nossas obrigações com terceiros. Ou seja, tirando todas as nossas obrigações, que temos, é o que resta. Ou seja, o patrimônio já líquido, sem nenhuma obrigação. Hum, Bom, a estrutura do balanço ela baseia-se na equação fundamental da contabilidade. Que aqui vem: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso significa que tudo que a empresa tem como ativo foi financiado de 2 formas: por terceiros, que são passivos, ou pelos proprietários, que é o patrimônio líquido. Para que serve o balanço patrimonial? Bom, o balanço patrimonial ela tem várias finalidades, e vou aqui nomear algumas principais que eu achei, que seria avaliar a saúde financeira, tomar decisões, analisar a evolução da entidade, fornecer transparência, né? Bom, o que seria de avaliar a saúde financeira?
Avaliar a saúde financeira da entidade permitiria, ou seria melhor, né? Ou é melhor, porque verifica a solidez e a liquidez da empresa. Ela mostra em que condições a empresa está de pagar as suas dívidas, tomada de decisões. Ela ajuda os gestores, investidores, credores a decidir sobre o investimento, empréstimos, expansões e outras estratégias, né? Analisar a evolução. Ao comparar balanços diferentes, de períodos diferentes, né? É possível identificar tendências e evolução financeira da empresa ao longo do tempo. Então, analisando balanços de períodos passados, conforme estava aqui a dar exemplo 2024, 2025, mas os balanços podem ser feitos mais periodicamente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então, com base nesses todos períodos a serem analisados, a empresa pode conseguir detectar evolução, crescimento ou regresso, né? Que a empresa não estaria a desenvolver, ou estaria a manter assim que é o seu lucro, por aí vai, né? Fornecer transparência. Bom, para o mercado, os órgãos reguladores, o balanço é um documento obrigatório e essencial para a transparência na gestão. Então, ela transparece ali os acontecimentos mensais, não só. E isso é importante. Bom, já falamos aqui sobre a finalidade do balanço. Vamos passar para a demonstração de resultados. Bom, a demonstração de resultado é um relatório contabilístico, né, que tem como objetivo apresentar de uma maneira resumida as operações que foram feitas na entidade ao longo de um determinado período. Geralmente é um ano fiscal. Um ano fiscal. Ahn, para que serve a demonstração de resultado do exercício? Perdão. Bom, ela tem como principal finalidade demonstrar se a empresa teve ou obteve lucro ou prejuízo nesse período fiscal. Então, diferente do balanço patrimonial, que é uma fotografia da situação financeira num momento específico, né? A demonstração de resultado do exercício é um filme, né? Aqui falei na correção, na digitação, mas é um filme que narra a história do desempenho econômico da entidade durante um intervalo de tempo. Hum, Passando para as demonstrações das variações do capital próprio. Hum, o que seria isso? A demonstração do capital próprio é um relatório contabilístico, né, que mostra todas as mudanças ocorridas no patrimônio líquido de uma empresa ao longo de um determinado período. Ela, perdão, ela detalha como o capital próprio, que inclui capital social, reservas, lucros acumulados, evoluiu de um saldo inicial para um saldo final e as razões para essa evolução. Hum, Principais informações da demonstração das variações do capital próprio. Quais são essas informações? Principais informações. Temos aí o lucro ou o prejuízo do período. O lucro ou prejuízo do período, ela mostra como o resultado apurado nas demonstrações de resultado afeta o patrimônio líquido, né? Como é que isso balança o nosso patrimônio líquido? Distribuição de lucros, dividendos, neste caso. Ela detalha
os valores distribuídos aos acionistas, sócios que saem do capital próprio, né? Aportes de capital. Bom, os aportes de capital registram os novos investimentos feitos pelos sócios acionistas na entidade, na empresa, na sociedade. A emissão ou resgate de ações. Bom, a emissão ou resgate de ações evidenciam as movimentações de capital social, como a emissão de novas ações ou recompra de ações pela própria empresa, né? A destinação de lucros. A destinação dos lucros mostra como o lucro líquido foi destinado, como a formação de reservas de lucros foram, desculpa, como a formação de reservas de lucros para investimentos futuros, né? Ajustes da avaliação patrimonial. Os ajustes da avaliação patrimonial, elas refletem, espelham as alterações no valor de certos ativos e passivos, são que são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, sem passar para a demonstração de resultados do exercício. Outros movimentos. Os outros movimentos incluem correções de erros de períodos anteriores ou efeitos de mudanças em políticas contabilísticas. Essas são as principais informações que constam nas demonstrações de variação de capital próprio. Para que serve, né, a demonstração de variação de capital próprio? Bom, essa demonstração é essencial porque fornece uma visão clara, completa da evolução do patrimônio dos sócios, acionistas. Ela ajuda os investidores, credores, analistas. De que forma? Para os investidores, ela serve para entenderem a política de dividendos da empresa e o reinvestimento de lucros. Para os credores, né? ah, ajuda a avaliar a solidez financeira e a estabilidade do capital da entidade, da empresa, neste caso. Para os analistas, acompanham a trajetória do capital próprio e para a tomada de decisões, de decisões, né? Para a tomada de decisões, eles ficam mais informados com base naqueles dados obtidos, como é que podem tomar certas decisões no ramo em que eles querem aplicar. Ahm, Enquanto o balanço patrimonial mostra a composição do patrimônio líquido em um momento específico, saldo final, né? A demonstração de variação do capital próprio mostra o filme das transações que levaram a esse saldo, né? Detalhando cada mudança e a sua origem ao longo do período do tempo. Hum, Vamos passar para a demonstração de fluxos de caixa. A demonstração de fluxos de caixa é um relatório contabilístico, né, que detalha as movimentações financeiras de uma empresa, mostrando as entradas, saídas de dinheiro em um determinado período, né? Ahm, Num determinado período, diferentemente do balanço patrimonial, a demonstração de desculpa, diferente do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, que podem ser afetados por valores que ainda não se tomaram ou se tornaram em dinheiro, como vendas a prazo, por aí vai. A demonstração de fluxo de caixa, ela foca, assim que é, de maneira exclusiva no movimento de dinheiro. Ou seja, essa demonstração só registra
ah, o que realmente aconteceu. Se ocorreu uma venda e não houve pagamento, a demonstração de fluxo de caixa ela não registra. Registra no momento em que ocorre o pagamento, né? Então, revelando a real capacidade que a empresa está de gerar caixa, ela atua como uma ponte entre a demonstração de resultados e o balanço patrimonial, explicando como o lucro e o prejuízo se traduz em caixa. Hum, não, não. Sim. Então, a demonstração de fluxos de caixa, ela está separada em três principais atividades a serem classificadas, nomeadamente as atividades operacionais. Elas englobam, né, o fluxo de caixa gerado ou consumidos pelas atividades centrais da empresa. São movimentações de dinheiro que vêm das operações diárias. Temos aqui exemplo das entradas, recebimento de clientes por vendas de produtos e ou serviços, as saídas de pagamento para fornecedores, salário dos funcionários, impostos, por aí vai. Temos aqui a segunda, que é a atividade de investimento. Elas registram o fluxo de caixa relacionado à compra e venda de ativos a longo prazo, ou seja, investimentos que a empresa faz para poder desenvolver, crescer, aumentar, né? Hum, elas, nas entradas, podemos aqui ver a venda de equipamentos, maquinário ou imóveis, nas saídas, a compra de novos equipamentos, imóveis ou aquisição de novas empresas. Então, são atividades de investimento. As atividades de financiamento, elas detalham o fluxo de caixa todas, desculpa, as fontes de financiamento da entidade, como empréstimos e aportes de capital. Temos aí alguns exemplos das entradas e saídas, dinheiro recebido de empréstimos, emissões de ações ou aumento de capital social, pagamento de empréstimos, juros e dividendo aos acionistas, né? Hum, qual é a utilidade da demonstração de fluxo de caixa? Para que serve? Qual é a finalidade? Né? Bom, ela avalia a liquidez, ajuda a entender a capacidade da empresa de gerar suas contas e honrar os seus compromissos de curto prazo, né? Tá a perceber? Ela busca entender a capacidade da empresa de pagar e honrar seus compromissos de curto prazo. Ou seja, ocorre uma necessidade daqui para aqui, numa linguagem vulgar, ela busca entender se a empresa está capacitada para poder suprir com essas necessidades emergentes, urgentes, né, a curto prazo. Fornece transparência, ou seja, permite que os investidores, credores, analistas entendam como a empresa gera e utiliza o dinheiro, fornecendo uma visão mais precisa, né, do que apenas o lucro, né? Ok? Mais precisa. Auxilia na gestão, a demonstração de fluxo de caixa. Ela auxilia na gestão de forma permitindo com que os gestores analisem a eficiência operacional, né? Identifiquem problemas de caixa, façam projeções financeiras mais certeiras, mais precisas. Hum, vamos passar para as notas explicativas. Primeiro, conceituando o que seriam as notas explicativas, para que servem,
né? Bom, ah, as notas explicativas são informações adicionais, né? Informações adicionais que vão aumentar numa demonstração financeira, né? E detalhadas que complementam dados apresentados nas demonstrações financeiras. Então, elas vão explicar, né? Vão aumentar em certas informações já apresentadas nas demonstrações financeiras. Por exemplo, no balanço. Ali no balanço temos números. Então, uma nota explicativa vai ajudar a compreender de onde aqueles números surgem, né? Qual é a razão. Então, a nota explicativa vem explicar, auxiliar nesses dados. E elas são consideradas parte integrante das demonstrações. Servem para fornecer uma compreensão mais completa e transparente da situação financeira da entidade. Então, é o que eu estava a dizer. As notas explicativas, ela vem transparecer confiabilidade, com mais compreensão. Um cidadão, por exemplo, que não estuda contabilidade, ali, ao pegar um balanço, terão muitas questões. Então, essas questões, a maioria delas, ou boa parte delas, né, podem ser clarificadas com essas notas explicativas. Então, as notas explicativas fornecem informações que não são expressas apenas em números, garantindo que os usuários das limitações financeiras entendam o que está por trás dos valores apresentados. Então, é o que eu estava aqui a explicar, né? Que com uma nota explicativa, todo o cidadão pode entender a proveniência de certos valores, não só valores das informações contidas nessas demonstrações. Temos aqui um exemplo da demonstração de resultados por funções, onde teremos aqui venda de bens e serviços, né? No período N, vamos considerar período N 2025 e o período N-1, o ano de 2024. Temos aí custo de vendas de bens e serviços, num saldo negativo de 3.800, desculpa, 381.014 para o período N, né? Aqui somente irei abordar sobre o período N, uma vez que o período N é uma operação de 2024, então só passa-se os valores para que isso ajuda mais na comparação, em que irá se observar o que aconteceu nesses dois períodos. Houve alguma alteração, assim, saltando logo para o resultado final, vê-se que a demonstração a demonstração, desculpa, do resultado por funções para o período N reduziu comparativamente ao ano anterior. Então, vamos aqui analisar o que realmente aconteceu. Então, constamos que aqui, no ano de 2025, vendeu mais os seus bens e serviços comparativamente ao ano anterior e teve maior custo de vendas também comparativamente ao ano anterior. Ou seja, mais vendas, maiores são os custos. Então, isso tem seus benefícios e seus prejuízos. Então, temos aqui outros rendimentos. No período N, que é o período 2025, teve menos rendimentos comparativamente ao ano anterior, né? Diferença de 100. Gastos administrativos aumentaram, gastos de distribuição também, né? Ganhos de perdas imputadas e associadas também aumentaram. Ou seja, ah, desculpa, com mais vendas a serem realizadas na entidade, mais gastos a empresa terá. Então,
Esse aqui é um exemplo de uma demonstração de resultados por funções. Esse modelo é mais usado na contabilidade de custos. Então, passando para a demonstração de variação de capital próprio, temos aqui um exemplo, né, já feito, em que o saldo em janeiro do ano N-1, 2024, né, apresentava os seguintes valores. Aqui estão 500 mil para o capital social, reservas 8.500, desculpa, resultados transitados 83.899, resultado líquido do período 61.412. Aí temos um total de 203.811. E interesses minoritários 3.000, total de capital próprio 206.881. Temos aí, puxando daqui assim, pá, aplicação do resultado 2.500. Resultados transitados também, teremos esse valor, pá, pá, pá. Total, teremos aqui 134.672. Isso tudo aqui para o período N-1. Pá, 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 pá. E teremos esses valores aqui. Então, este é um exemplo, né, de como é uma demonstração de variação de capital próprio, né? Demonstração de fluxo de caixa. Como eu já havia dito, a demonstração de fluxo de caixa ela está dividida em três seções ou três grandes atividades, que é as atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento. Então, a cada uma dessas operações vão ser registradas de acordo com os seus acontecimentos, né? Das atividades operacionais, aqui, por exemplo, desculpa, vamos aqui, o que aconteceu, recebimento de clientes, 694.319, vamos aqui registrar no período N. Pagamento de fornecedores, pagamos quantos nossos fornecedores? Pagamos 345.407, vamos aqui registrar. Pagamento ao pessoal, né, aos nossos empregados, desculpa, pá, registramos aqui. Então, os nossos recebimentos de clientes, vamos sempre colocar no positivo. O que nós tiramos, o que nós pagamos, a negativo, porque estamos a tirar daquilo que temos. Então, ficará os nossos recebimentos menos os nossos pagamentos e teremos aqui caixa gerada das operações no valor de 245.912. Depois, vamos aqui para pagamentos ou recebimento de imposto sobre o valor de rendimento, 36.500. Pá, registramos. Outros pagamentos ou recebimentos operacionais, 300. Né? Pagamentos ou recebimentos operacionais. Ou seja, aqui vamos fazer pagamentos menos recebimentos. Ou mais, pagamentos mais recebimentos. Se der um número positivo e ou negativo, aqui vamos registrar. E teremos a nossa caixa líquida gerada nas operações, pelas atividades operacionais. E o mesmo vai acontecer para aqui, para os nossos fluxos de caixa das atividades de investimento, onde, onde os nossos pagamentos, vamos colocar a aquisição de ativos tangíveis. Nós compramos, estamos a adquirir, pá, a negativo. A aquisição de atividades intangíveis, de ativos intangíveis, desculpa, atividades intangíveis. Vamos colocar aqui, pá, menos 9.150. Recebimentos respeitantes à venda de ativos, né? Venda de outros investimentos, juros de rendimentos similares, pá, a positivo. Vamos fazer o que está a negativo,
Adicionando com o que está coeso, teremos aqui a nossa caixa líquida gerada na atividade de investimento. Teremos aqui. O mesmo vai suceder para as atividades de financiamento, né? E, e por aí vai. As notas anexas fazem parte integrante dessas demonstrações financeiras. Hum, temos aqui o balanço da Companhia Ilustrativa Sociedade Anônima, onde os ativos tangíveis estavam nesse valor aqui, de 466.023 ativos tangíveis, né? O goodwill, temos aí 36 mil, ativos intangíveis, 42.240, investimentos associados, temos aí 40.119, outros ativos financeiros, temos aí no valor de, perdão, 1.230, ativos por impostos diferidos, 1.595, né? Temos aí ativos correntes. Nós todos sabemos o que são ativos correntes e ativos não correntes, né? Não preciso aqui voltar, se necessário, voltar no ponto, vou explicar. Ativos correntes são aqueles que mais circulam na empresa, né? Os ativos não correntes são aqueles que não movimentam-se com frequência na entidade, ou seja, num período de 12 meses, né? Então, temos aí os inventários, clientes, outros ativos financeiros, caixas de banco. São ativos que sempre estão a rodar, a circular na entidade. É por isso que em certos livros irão encontrar ativos não circulantes, ativos circulantes, porque sempre estão a se movimentar na entidade. E inventários, que são nossas mercadorias, temos aí no valor de 80.500, clientes, 44 mil, outros ativos financeiros, 11.071, caixas de bancos, 70.210, total dos ativos, teremos aí no valor de 792.988 para o período de 2025. Já havia dito que o período N vamos considerar 2025 e N-1 2024. Capital próprio e passivos. Capital social, temos aqui, pá, 50 mil. Reservas, pá, 12.068. Resultados transitados, pá, 91.394. Resultado líquido do período, 132.621. E teremos aí um total do capital próprio no valor de 347.548. Ativos não correntes, passivos não correntes, a mesma definição que usamos aqui para ativos correntes e não correntes. Aplica-se também para passivos não correntes e passivos correntes, que teremos aí as nossas provisões no valor de 960, empréstimos obtidos médio e longo prazo, neste caso, no valor de 304, desculpa, 304.400, sim. Outros passivos não correntes no valor de 405 mil. Teremos aí um total de passivos não correntes no valor de 305.765. Temos aqui também os passivos correntes, que todo o time está a girar na entidade. Temos aí provisões nesse valor de 5.840 mil, 5.840, sim. Fornecedores no mesmo valor de 32.647. Empréstimos obtidos de curto prazo, para curto prazo, no valor de 81.615 mil. Impostos a pagar, 4.200. Outras contas a pagar,
teremos aí o valor de 15.374 e vamos aí fazer o somatório. Teremos aí os nossos passivos correntes, total de passivo e a soma do capital próprio e passivo no igual valor com o total do capital próprio. Então, se o total dos ativos não for igual ao total do capital próprio e dos passivos, something's wrong, my friend. Yeah. Sempre tem que fechar no igual valor. Hum, temos aqui a demonstração de resultados por natureza. Já havia aqui mostrado por funções. E esse aqui é o modelo da demonstração de resultados por natureza. Então, onde teremos aqui as vendas de bens e serviços, a 7.1, variação de produtos, de produção, desculpa. Ahn, de trabalhos em curso, né? Teremos aqui, então, basicamente teremos um modelo deste e teremos os valores das contas aqui apresentadas com base num código de contas. Poderemos aqui identificar que contas são essas, né? Custo de inventários vendidos ou consumidos, a 6.1. Custos com pessoal, 6.2. Fornecimento de serviços terceiros, 6.3, né? Amortizações, provisões. Bom, com base nisso, vamos identificar e vamos preencher os valores correspondentes a este elemento. Então, no final de tudo, vamos ter um resultado aqui. Então, basicamente, foi essa a minha explicação para a norma de contabilidade relato financeiro 1 e 2. Espero que tenha ajudado e tenha sido compreensível. Espero-vos no próximo vídeo. Um abraço.